Todos, mas vamos continuar abençoando os nossos filhos. Abram suas Bíblias comigo no 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler do 16 ao 18. É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 a 18, diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje, acho que em toda parte do mundo, nós celebramos o culto ao Senhor, e principalmente nesse dia de hoje, muitas igrejas, muitas pessoas estão dedicando esse dia especialmente para agradecer ao Senhor de forma diferenciada, sim. Dar graças ao Senhor como ação de graças ao Senhor. Não que somente esse dia seja um dia de graças ao Senhor, mas nós poderíamos estar, na realidade nós deveríamos estar todos os dias, 365 dias por ano, para glorificar o nome de Jesus, para dar graças ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala aqui, deem graças em todas as circunstâncias. Inclusive aqui a palavra de Deus fala, no verso 16 em diante, alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. A palavra de Deus aqui fala de forma imperativa, é como um mandamento mesmo. Não é uma solicitação, não é uma opção. A palavra de Deus nos dá como mandamento de Deus, que nós devemos nos alegrar sempre, nós devemos orar continuamente e também dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Na linguagem original, ele está escrito no sentido de dai graças ao Senhor através de todas as circunstâncias. Independente do que está acontecendo, o que vai acontecer em nossas vidas. A palavra de Deus fala para nós darmos graças ao Senhor em todas, através de todas as circunstâncias. Quando a palavra de Deus fala todas as circunstâncias, é claro, é no momento de alegria, de paz e tranquilidade também, e também no momento de tristeza, de angústia, de dor, também através daqueles momentos, a palavra de Deus fala para nós darmos graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Se nós entendermos o plano de Deus, o propósito de Deus, que Deus fez o universo, Deus fez o reino de Deus, não só o universo aqui, que nós estamos aqui, Deus fez o reino de Deus para habitar, onde nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador, Ele vai estar reinando ali, eternamente. Eternamente Ele vai reinar no reino de Deus, onde não há choros, onde não há dores, onde não há tristezas, como diz a palavra de Deus. Ali Ele vai reinar eternamente. Não só Ele vai reinar eternamente com seus anjos, mas Ele nos chamou para serem seus filhos. Na realidade, os anjos, a palavra de Deus diz que eu nunca chamei, o nosso Senhor Deus, Ele fala, eu nunca chamei os anjos de filho. Os anjos são a minha criatura, anjos são meus servos, eles são meus escravos, a palavra de Deus diz. Eu nunca chamei os anjos de filhos. Tanto que os anjos são a criação de Deus. Deus criou os anjos. Mas a nós, Ele chama, eu te chamei como filho. Eu te gerei. Não foi criado somente, o primeiro homem foi criado. Mas a partir daí todos nós fomos gerados, porque nós somos filhos de Deus. Por isso Ele diz, eu te criei para a minha glória. Eu te chamei pelo nome e te criei para a minha glória. Para habitar no reino de Deus eternamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Só pelo fato de Deus ter nos criado,
nos ter gerado para vivermos eternamente no reino de Deus, independente do que vai acontecer nesse mundo, nessa vida que nós vivemos. A palavra de Deus diz que nós vivemos 70 a 80 anos aqui. Comparado à eternidade, isso não é nada, é uma gota de água no oceano. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos viajantes nesse mundo, nós somos forasteiros neste mundo. Nós temos a habitação temporária aqui na terra. Comparado com a eternidade, 70 a 80 anos em média que nós vivemos aqui, não é nada diante de Deus. Se nós enxergarmos nessa visão espiritual, na visão de Deus, da eternidade de Deus, nós devemos dar graças ao Senhor, porque Ele nos fez para habitarmos no reino de Deus, em nome de Jesus, eternamente. É claro que isso é para todos, na realidade. Deus deseja que todos recebam a salvação. Mas, infelizmente, sendo o inimigo aqui na terra, muitos estão se perdendo, não estão conseguindo alcançar a glória de Deus, a graça de Deus. Deus nos deu todas as condições. A palavra de Deus fala no livro de João 10:10, ele diz: o ladrão vem somente a matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha a vida, e a vida em abundância. A vida é abundante, irmãos, em todos os sentidos, em todos os aspectos. A vida é abundante em todas as circunstâncias. A vida abundante, Ele nos prometeu. Prometeu àqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. Então, mais do que tudo, muitas vezes, nós temos que parar um pouco, às vezes pensar um pouco, para ver a vontade de Deus para com nossas vidas. Muitas vezes nós queremos agradecer a Deus, dar graças ao Senhor, render graças ao Senhor. Nós sabemos disso sim. A gente não precisa falar isso para saber que nós devemos dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Mas infelizmente, muitas vezes, pelas circunstâncias que ocorrem na minha vida, em nossas vidas, pelas situações, nós não conseguimos render graças ao Senhor. Por que nós não conseguimos render graças ao Senhor? Porque acontecem muitas adversidades em nossas vidas. Essas adversidades nos prendem, nos oprimem, a ponto de nós não conseguirmos render graças ao Senhor. Acontece muito isso em nossas vidas. Tem um momento, irmãos, que nós ficamos tão tristes, mas tão tristes, que a gente não quer falar nem com a pessoa mais amada que nós temos. Muitas vezes, mesmo aquele filho, o esposo, a esposa, o amigo mais íntimo, nós não queremos nem atender o telefone, nem receber o chamado, porque nós estamos profundamente tristes, angustiados. Muitas vezes acontece isso. Não que isso seja errado, existem esses momentos também. Como a gente sempre diz aqui também, no livro de Salmo, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós vivemos nesse mundo, no mundo de trevas. Inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, mundo de trevas, venha nos estudos bíblicos. Hoje à tarde também estaremos falando um pouco sobre isso também, pelo propósito de Deus. Mas o que nos interessa hoje é a graça do Senhor que nos constrange. Mas que graça é essa que nos constrange? Por que eu não estou conseguindo experimentar essa graça de Deus sobre a minha vida? Por que muitas vezes eu tenho muita fé em Deus, eu não tenho dúvida que Deus é meu Senhor e Salvador, Ele é o Criador do céu e da terra, mas por que muitas vezes, mesmo eu tendo fé, eu não consigo gozar da graça de Deus na minha vida? A palavra de Deus diz: alegrai sempre, alegrem-se sempre, orem constantemente, continuamente. Esse é um dos segredos. E uma outra coisa é entender a vontade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Eu vou estar lendo do 17 a 20. 17 a 20. Do livro de Efésios, capítulo 5. a 20, eu vou estar lendo. Efésios 5, 17 em diante, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender
qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui o nosso Senhor Jesus, Ele nos dá o ensinamento da palavra de Deus, como render graças ao Senhor, para que a vontade de Deus, para que a bênção de Deus venha sobre nossas vidas. Primeira coisa que Ele diz, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós temos que entender a vontade do Senhor. Semana passada eu falei rapidamente, o propósito pelo qual o nosso Senhor Jesus nos fez, nos criou. No livro de Isaías 43:7 ele diz, eu te fiz para a minha glória. O nosso Senhor Deus, Ele nos fez para a tua glória, porque através de nossas vidas, o nosso Senhor Jesus quer ser glorificado. Nós temos que glorificar ao nosso Senhor Deus através de nossas vidas. E como glorificar a Deus através de nossas vidas? Primeiramente, nós temos que saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? A palavra de Deus diz aqui, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Ele fala a partir do 18, não se embriaguem com vinho. Por que de repente ele está falando não se embriaguem com vinho? Que leva à libertinagem. Qual é o resultado de você se embriagar pelo vinho? É levar à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Nós devemos nos encher pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer. A vontade de Deus, a vontade do Senhor, é que nós nos enchamos do Espírito de Deus, que é o contrário de encher-se pelo vinho. Amém? Quando nós nos enchemos pelo vinho, o que acontece? Você perde a consciência. É inconsciente. E quem é que domina a sua mente? O inimigo domina a sua mente. Existem alguns ensinamentos, não é querer criticar alguém, não quero falar de ninguém aqui, mas existem alguns ensinamentos que diz assim, irmãos, faz o seguinte, para o diabo não ouvir sua oração, para não atrapalhar a sua oração, ora no pensamento, ora em mente, ao diabo não lê seu pensamento. Irmãos, será que o diabo não lê seu pensamento? Ele lê ou não lê seu pensamento? O diabo consegue ler ou não? Vamos deixar o diabo de lado. Os demônios, eles conseguem ler o seu pensamento ou não? Se ele não conseguisse, a Bíblia não falaria constantemente, vigie a sua mente, guarda a sua mente, fiquem alertas e vigiem a sua mente. Irmãos, isso é mentira do diabo, que fala que o diabo não lê sua mente, então você faz oração na mente. Você pode orar em mente também, sim. Mas a única linguagem que o diabo não entende é quando você fala em línguas estranhas. A palavra de Deus diz que ninguém entende em mistério. Nem você mesmo entende muitas vezes. Se você não recebeu o dom de interpretação, você também não entende. Eu também falo em línguas, não consigo entender. Porque a Bíblia diz que nós não entendemos. Nós falamos em mistério com Deus. É mistério de Deus. Nós falamos em códigos para que o inimigo não consiga entender. O diabo e os demônios não consigam entender. Por isso que a oração em línguas é tão poderosa. Hoje não ia falar, mas eu vou falar rapidamente sobre isso. Vamos ver 1 Coríntios 14. O ênfase não é esse, mas para fazer a vontade de Deus, é permanecer em espírito, é orar em línguas, irmãos. Coríntios 14, verso 2. 14, 2. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, para que orar em línguas se eu não entendo o que eu estou falando? Sim, a gente não entende, mas Deus manda falar. É por isso mesmo. Por isso que está o segredo, o mistério de Deus. 14, 2, ele fala assim, 1 Coríntios, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Amém. Você quer crescer espiritualmente? Então fale em línguas, porque é a oração do seu espírito. Quando nós oramos
em espírito, em línguas, nós oramos em espírito. É para edificar o nosso espírito. Por isso que na 1 Coríntios 14, 4, no verso 4, ele diz: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Todos os dons, irmãos, todos os dons é para edificar a igreja. Os dons sobrenaturais de Deus, Deus não te deu para você dizer que você é melhor que os outros. Não é para ganhar dinheiro com isso. Não é para fazer competição com isso, através de dons e maravilhas. Não é para você entrar em competição uns com os outros. Não é para ter inveja ou ciúme dos outros. Não. O único propósito pelo qual o nosso Senhor Jesus nos dá dons sobrenaturais é para edificar a igreja. Se uma pessoa recebeu o dom de profecia, de revelações, tem que usar para edificar a igreja. Tem gente que recebe dons de profecia, de revelações, de outros dons sobrenaturais, mas não usa. Ah, mas quem sou eu para usar? Irmãos, isso não é humildade, isso é arrogância. Quando Deus manda fazer e você não faz, isso é arrogância. Deus te deu os dons para quê? Para que você possa usar. Tem que usar. Quando nós obedecemos, isso é humildade. Quando nós não obedecemos a Deus, isso é arrogância. Ah, mas eu não estou preparado. É por isso que você tem que ser treinado, preparado para isso. Sim. Tem gente que tem dons de revelações e profecias, mas ele não quer ser preparado para essa obra. Ele não se cuida, não se prepara na palavra de Deus. Por isso que, em vez de entregar profecia, acaba dando muitas profetadas por aí, machucando as pessoas, dividindo as igrejas. Isso não pode. Por isso que quem tem os dons tem que se edificar primeiro. Como é que nós nos edificamos primeiro? Falando em línguas. Principalmente quem tem dons espirituais, irmãos, tem que orar muito em línguas. Porque quem ora em línguas, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Você tem que se edificar primeiro para poder edificar a igreja. Isso é vontade de Deus. Tem muita gente que não quer se edificar, mas quer edificar os outros. Como é que você vai edificar os outros se você não se edificou primeiro? É por isso que muitas vezes acontece confusão dentro de igreja, divisões dentro da igreja. Mas eu tenho dons, como se quem tem dom fosse melhor que os outros. Não quer dizer nada disso. Quem tem dons não é melhor que o outro, não. Isso é instrumento para a obra de Deus, para edificar a igreja. Dons são instrumentos. É somente para edificar a igreja. Mais nada. Mas de que forma? Tem que ser feito tudo em amor. Em amor de Deus. O maior mandamento de Deus é o amor de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está acima de qualquer outro mandamento de Deus. Fazemos por amor. Nós usamos dons espirituais por amor. Nós não entraremos em competição, inveja, ciúme, ou tentar ganhar dinheiro com isso. Tem gente que tenta ganhar dinheiro com isso porque tem dons espirituais. Olha que absurdo, irmãos. Mas acontece também. Mas o que é fazer a vontade de Deus? A palavra de Deus diz: fique longe da bebida, porque você fica inconsciente. A quem domina a sua mente é o diabo. Muito pelo contrário, enchem-se do Espírito Santo. Sabe quando é que nós estamos cheios do Espírito Santo? A palavra de Deus diz: encham-se do Espírito Santo. Sabe quando nós atingimos abundância no Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo? É quando nós estamos orando em línguas. É impossível a gente orar em línguas se nós não estamos cheios no Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Você está dando liberdade 100% ao nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo na sua vida. O fato de você estar falando em línguas estranhas, o Espírito Santo tem total liberdade na sua vida. Vamos ver rapidamente o livro de Atos 2, 4. Atos 2, 4. No livro de Atos, capítulo 2, verso 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Amém.
A palavra de Deus diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, quando você já fala em outras línguas, você já está cheio do Espírito Santo. Então, estar cheio do Espírito Santo é instantâneo. O Espírito te enche para você poder falar em línguas estranhas. Muitas vezes nós confundimos estar cheio do Espírito Santo com o lado caráter da pessoa, com a santidade da pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com outra, irmãos. Isso é crescimento espiritual, é outra coisa. Estar cheio do Espírito Santo é quando você dá liberdade ao Espírito Santo. Quando você fala em línguas, você está dando liberdade ao Espírito Santo, o Espírito Santo está cheio em você. Porque você se encheu do Espírito, senão você não consegue falar em línguas. Por que eu estou enfatizando tanto de falar em línguas? Além de ser uma das visões da nossa igreja, para preparar como noiva de Jesus no fim dos tempos agora, que nós vamos continuar falando hoje, à tarde, na palestra, nós estaremos falando sobre a visão da igreja, é preparar noiva de Jesus para o fim dos tempos. Além disso, nós damos liberdade ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa conduzir a minha vida, para que eu tenha uma vida abundante diante de Deus. Amém? Vamos voltar então rapidamente no livro de Efésios 5. Efésios 5, a palavra de Deus diz assim: procure compreender qual é a vontade do Senhor. 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus. Nós temos que adorar a Deus. No versículo 19 fala para nós adorarmos a Deus, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nós temos que adorar sempre ao Senhor. De que forma? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Irmãos, acontecer alguma adversidade na sua vida, então vamos criar esse hábito. Glória a Deus. Às vezes os irmãos mandam mensagem: pastor, ora por mim, estou passando por uma aflição, manda um WhatsApp para mim. A primeira resposta que eu mando, os irmãos sabem o que é, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus está em você. É na nossa fraqueza que nós somos fortes. Quando o irmão fala: pastor, aconteceu uma tragédia, glória a Deus, o que é? Dá graças a Deus, glória a Deus. Deus está no controle sobre todas as coisas, porque Deus manda, como mandamento, dar graças ao Senhor através de todas as circunstâncias. Mesmo que nós não entendamos, irmãos, é porque é mandamento de Deus. Se é mandamento, nós temos que obedecer, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no livro de Colossenses 3,17, ele fala, Colossenses 3,17, Filipenses, Colossenses 3,17, ele fala assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Irmãos, um dos segredos da presença de Deus, da glória de Deus em nossas vidas, é que nós demos graças ao Senhor, a todo momento. Se nós lermos a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, no livro de Salmos, então, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Já ouviu falar desse versículo, não? Sim, porque só nos Salmos, ele repete umas 30 vezes o mesmo versículo. Ele fala: rendei graças ao Senhor, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Ele repete esse versículo umas 30, 40 vezes no Antigo Testamento, só no livro de Salmos. E o nosso Senhor Jesus, toda vez que Ele ia realizar alguma obra, Ele deu graças ao Senhor. Quando Ele pegou 5 pães e 2 peixes, a irmã fez a pregação outro dia aqui na quarta-feira, rendeu graças ao Senhor e partiu o pão. Nós temos que dar graças ao Senhor e partir. Inclusive, uma coisa, quando nós vamos comer, irmãos, dá graças ao Senhor. Porque muitas vezes nós não sabemos a origem daquela comida, se foi consagrado ao diabo, se está macumbado aquilo lá, nós não sabemos. O que nós temos que fazer? Dar graças ao Senhor.
Quando você dá graças em nome de Jesus, tudo isso é cancelado. Tem restaurantes bons aqui em São Paulo. Se você estiver atento, às vezes você vai, tem muitas simbologias ali. Eu vou falar sobre simbologia hoje à tarde também. O quão importante é a simbologia. Parece que não é nada, mas no mundo espiritual, irmãos, simbologia é muito importante. Porque o reino espiritual é regido através de simbologia e voz de comando. É a voz de comando que nós lançamos pela boca. E simbologia, isso é muito importante. Tem um restaurante que eu não vou falar o nome, não vou fazer merchandising aqui, mas restaurante eu gosto muito. Só que eles sempre colocam um copo com sangue de bode ali, consagrado ao inimigo. Mas o restaurante é bom. Quer dizer, eu fiquei sabendo depois, eu frequento esse restaurante há mais de 30 anos. Eu não vou dizer 40 anos para não falar da minha idade aqui, né? Eu frequento desde que era pequeno eu frequentava esse restaurante. Depois é que eu fiquei sabendo. Quando eu fiquei sabendo, parei de ir no restaurante? Não, eu continuo, mas o que eu faço? Eu chego e abençoo e dou graças ao Senhor. E como? Não vai acontecer nada. Porque todas as comidas ali é consagrada ao diabo. Irmão, se a gente for ver assim, a gente não pode comer nada. No tempo do apóstolo Paulo era a mesma coisa, nas feiras. O produto que era vendido nas feiras, praticamente todos aqueles produtos de feira era consagrado aos ídolos. Depois eram vendidos nas feiras. Imagina hoje, aqui no Bom Retiro tem feira às quintas-feiras, né? Se todo aquele produto que está sendo vendido, se aqueles feirantes consagrassem e vendessem. Se eles fazem isso, a gente não sabe. Mas quando você rende graças ao Senhor, Deus purifica aquilo lá. Deus recebe quando nós rendemos graças ao Senhor. Nós devemos ter esse hábito de render graças ao Senhor. Glória a Deus. Claro que no momento que acontece alguma adversidade, a gente fica aflito. Mas se você começar a criar esse hábito de render graças ao Senhor, você vai ver que você vai conseguir vencer aquela dificuldade com mais facilidade. Muitas vezes acontece a adversidade e às vezes eu oro e digo: Senhor, como é que o Senhor vai resolver essa situação? E fico na expectativa. Graças a Deus. Glória a Deus por isso que está acontecendo. O Senhor está permitindo para que eu possa experimentar a Tua glória na minha vida. Claro, eu falo isso constantemente. Irmãos, é uma luta. É uma luta. Muitas vezes a minha mente, a minha emoção fala o contrário. Mas a minha razão, a palavra de Deus, fala que tem que ser assim. Eu lanço a palavra de Deus mesmo aflito, tremendo. Mesmo em aflição, nós lançamos a palavra de Deus, porque a palavra tem poder. Aí a glória de Deus vem e vem a vitória sobre nossas vidas. Nós temos que ter esse hábito. Eu ouvi um testemunho de um sujeito que ele diz que toda noite, que quando ele for dormir, ele diz que pega o chinelo e joga no fundo da cama. Ele faz isso toda noite. Tem um chinelo, né? Então ele pega o chinelo à noite, antes de dormir, ele pega e joga no fundo da cama. Por que ele faz isso? Porque quando ele acordar, ele tem que pegar chinelo, não é isso? E como é que vai pegar o chinelo se está no fundo da cama ali? Porque ele tem que se ajoelhar para pegar. Quando ele se ajoelha, ele se lembra de dar graças ao Senhor naquele dia. Eu achei tremendo esse testemunho. Se quiser, pode ir fazendo, irmãos. E aproveita e dá uma limpada embaixo da cama, assim, as poeiras, né? Eu achei tremendo isso, porque ele estava se esmurrando a si mesmo para glorificar a Deus, porque nós esquecemos. Mas se você jogar chinelo lá embaixo, você tem que ficar de joelho. Ajoelhou, então ora, né? Tem esse ditado popular: ajoelhou, reza, né? Ajoelhou, ore ao Senhor, dai graças ao Senhor. Inclusive, é um testemunho de um ator muito famoso, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas eu achei tremendo esse testemunho. Ele faz isso para forçar ele a lembrar que tem que dar graças ao Senhor. Diz que ele não fala outra coisa, não fica pedindo toda hora. Na realidade, ele fica dando graças a Deus. Falar em oração, rapidamente, irmãos. Muitas vezes nós temos esse hábito de ficar só pedindo e pedindo mais ainda. É errado pedir? Não. A palavra de Deus diz para pedir. Peça, busque. Está certo, sim. Mas se a gente parar um pouco para analisar, irmãos, Deus sabe o que você precisa? Claro que sabe. Você tem que falar para Ele saber o que você precisa? Não. Ele sabe até mais do que você imagina. Até as coisas que você não sabe, Ele sabe, sim.
Claro, mas nós temos que falar a Deus sim. Por quê? Isso é um ato de fé. Isso é ato de fé. Nós temos que colocar em prática a nossa fé. Então nós temos que falar a Deus. Mas muitas vezes nós não precisamos ficar pedindo, repetindo a mesma coisa sempre. Porque Deus sabe o que você precisa. Nós temos que criar o hábito de dar graças ao Senhor, agradecer a Deus, louvar ao Senhor, render graças ao Senhor. Nós temos que ter o hábito de adorar a Deus, mais do que pedir a Deus, porque Deus sabe o que nós precisamos. Se você rende graças ao Senhor, você louva ao Senhor, você agradece ao Senhor o tempo todo, Deus sabe o que você precisa, Ele vai suprir suas necessidades. No livro de Mateus 6,33 diz, dá para colocar? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus é dar graças ao Senhor. É adorar o nosso Senhor Jesus em primeiro lugar. Aí sim, lhes serão acrescentadas. Irmãos, nós devemos profetizar, dar graças ao Senhor, não só pelas coisas que passou, não só olhar para trás o que Deus fez em nossas vidas, mas já profetizar pelas coisas do futuro e dar graças ao Senhor pelo futuro que o Senhor nos propõe. Muitos anos atrás, eu tinha um grupo numa igreja, numa outra igreja, eu tinha um grupo de adolescentes, e nós tínhamos um grupo de adolescentes para fazer estudo bíblico e fazíamos reunião de orações também. Toda semana a gente se reunia nos fins de semana, tinha estudo bíblico e depois o momento de oração. Então, nos momentos de oração, nós fizemos essa experiência naquela ocasião. A gente estava enfatizando, falar sobre render graças ao Senhor, agradecer a Deus o tempo todo. Então teve uma reunião que nós ficamos, acho que tinha uns 30 adolescentes ali, nós ficamos sentados assim, todos sentados assim, fazendo um círculo, imagina com uns 30 adolescentes mais ou menos, e naquele momento de oração eu falei, irmãos, vamos fazer o seguinte, nessa oração agora, vamos fazer uma oração diferente. O que nós fizemos ali? Nós colocamos ali, todos sentados em círculo, eu falei, olha, nós vamos orar agora, só que cada um vai falar uma coisa. A gente vai dar a volta assim, como o relógio vira assim, né? Em sentido horário, e cada um vai falar uma coisa, mas só pode falar a palavra de gratidão ao Senhor. Não vai falar outra coisa, só não vai ficar pedindo, só vai falar palavra de agradecimento, render graças ao Senhor. Então o irmão aqui, o primeiro vai falar uma coisa, então o primeiro vai dizer, Senhor Deus, muito obrigado pela saúde que o Senhor nos deu. Aí o segundo, outra coisa, qualquer coisa, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado pelos meus pais, obrigado pelas minhas famílias. Foi indo. A gente foi dando voltas, cada um falando uma coisa para agradecer a Deus. Só palavras de gratidão, Irmãos, ficamos mais de 1h30 falando só sobre gratidão. Claro, a regra era não poder repetir, né? Se ficar repetindo, dá para ficar, não só 1h30, dá para ficar 15 dias ali, né? Não repetir o que o outro falou, mas você ter criatividade, você lembrar do que Deus fez na sua vida e agradecer a Deus. Irmãos, motivos para agradecer não falta. A gente podia fazer isso, né? Na vigília eu quero fazer isso. Fazer uma roda e falar só sobre adoração. Agradecer a Deus, adoração, agradecer. Por isso, aquilo. Irmãos, imagina um grupo de adolescentes ali, de 11, 12 a 16, 17 anos de idade. Eles estavam agradecendo a Deus. E ficamos mais de 1h30 só agradecendo a Deus. Isso é adoração, irmãos. Nós devemos adorar o nosso Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus Pai, para glorificar o nosso Senhor Jesus. Muitas vezes nós temos que parar, nós só pedimos também, não é errado pedir, continuem pedindo, mas devemos render graças ao Senhor, cada vez mais ainda. E hoje nós celebramos, isso é fartura, viu? Depende do ponto de referência. Na realidade, eu fiquei sabendo pela história, dei uma pesquisada, Dia de Ação de Graça, isso começou
pelos cristãos ingleses que foram para os Estados Unidos no século XVII ainda, antes da proclamação da independência. Era uma terra estranha, que só havia índios ali. Então eles foram em grupo, de 100 e poucas pessoas foram lá, a terra era estranha, então havia doenças diferentes também, pestes, e muitos morreram ali, e que eles levaram na lavoura para plantar, as terras eram diferentes, eles não conseguiam colher nada. No começo foi um fracasso, e realmente ia virar uma tragédia se não fosse pelos índios, os nativos que estavam ali, que eles ajudaram esses estrangeiros. E com isso eles começaram a plantar e começar a produzir, e a primeira colheita que eles tiveram, eles queriam render graças ao Senhor, agradecer a Deus por aquilo lá. Então a história diz que eles convidaram todos os índios também ao redor e fizeram aquele culto de ação de graças ao Senhor pelas maravilhas que Deus tem feito. E ali parece que começou essa tradição. Muitas tradições são boas, nós devemos manter. Essas tradições como nós fazemos hoje, render graças ao Senhor, mas não somente no dia de hoje, no dia a dia, cada dia que nós vivemos, devemos render graças ao nosso Senhor Jesus. Todos os dias de nossas vidas, todos os momentos, através de todas as circunstâncias, agradecer ao Senhor, render graças ao Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nossas vidas. Amém? Que essa bênção de Deus esteja na vida de todos os irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um momento de oração. Se puder, fica de pé no seu lugar. Vamos ter um momento de oração, que logo em seguida tem as crianças de apresentação. Pode chamar as crianças daqui a pouco já? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração.